Quer ver como eu fiz essa peça do Gandalf de Seus Anéis desde o início? Então fica aí no vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Eu comecei aplicando um pedacinho de fita 3M ali, porque ela tem um pouco de volume, e ali no meio eu vou fazer um caminho, então eu precisava de alguma coisa que cobrisse as bordas e também tivesse um pouquinho de altura, né? Porque senão a massa de textura que a gente vai aplicar agora ia acabar escapando ali para as laterais. Então eu apliquei a massa de textura uniformemente, tendo certeza que eu estava cobrindo todas as superfícies, e utilizando uma vasilha eu fiz algumas marcações na pedra, porque a minha intenção era fazer parecer paralelepípedo ou blocos de concreto. E depois, com uma pecinha ali pontiaguda, eu fui fazendo as marcações do tamanho das pedras, né? Satisfeito com o resultado, coloquei para secar. E no começo da filmagem a câmera não quis focar, então a gente perdeu aí a parte que eu fiz o rosto e os tons de pele, né? Voltei para a filmagem na parte que eu comecei a fazer a roupa, né? Então eu tentei fazer um cinza escuro meio esverdeado, coloquei um pouco de verde. E eu acho que ficou um tom bem legal, mas se eu fosse repintar essa peça hoje, eu teria colocado um pouquinho de preto para escurecer esse verde aí, que eu acho que ficou um pouquinho claro demais. Mas o resultado ficou bem legal do mesmo jeito, adorei o resultado, então é uma das minhas peças favoritas, independente de se tá mais claro ou não. Depois que eu terminei a roupa, eu fiz ali o cedro, sei lá como é o nome dessa peça que ele segura aí, de madeira, e fiz a parte metálica da espada também. Fiz o cabo da espada de madeira e a parte da lâmina fiz ali com um cinza cor de chumbo, beleza? Depois comecei a fazer a barba, passei um tom de cinza escuro, porque depois a gente vai voltar com um highlight ali e fazer um cinza bem clarinho. Então a gente precisa fazer a parte da base ali com cinza mais escuro. Pintei o cabelo dele todinho com esse tom de cinza que eu escolhi, fiz os detalhes, tomei cuidado ali para não borrar a parte da pele. E fiz essa partezinha ali do meio também com um verde, enfim, qual seja a cor da roupa aí, vocês que entendem mais de cor podem dizer qual foi a cor da roupa. Fiz um tom desse um pouco mais escuro, tanto no detalhe ali da roupa quanto no sapato que estava ali embaixo. E eu tinha feito uma marcaçãozinha nesse sapato para não esquecer dele depois. E aí eu volto, né, como eu falei, o cinza um pouco mais claro, fazendo uns highlights para ficar um tom mais orgânico ali na parte do cabelo dele. Quando eu fiquei satisfeito, fiz os highlights também na roupa, né? Nas partes que tem uma dobrinha ali, essas dobrinhas estão saltadas, eu entrei com um tom da roupa um pouco mais claro, né? Misturado com um pouco de branco, para dar um efeito bacana de sombreamento aí na nossa peça, beleza? E como eu não tinha um boleador pequeno o suficiente, eu tive a ideia genial de usar a antena de um Dragonite que meu filho pintou para fazer o olho, e é óbvio que isso não deu certo. Eu tive que pintar novamente o rosto todinho, parte da barba, e depois fiz o olho no pincel mesmo, e esse aí foi o nosso resultado, beleza? Cara, eu achei que ficou muito legal. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. E aí, com a base já seca, eu apliquei um tom de preto nela toda, cobri ela totalmente com preto, tirei a nossa máscara ali, que era o que estava segurando a nossa massinha de textura, cobri tudo com preto e entrei com tons gradativamente mais claros e com um pincel mais seco de cinza. Então fui clareando a base toda com cinza cada vez mais claro e cada vez com um pincel mais seco, né? É isso que vai dar esse efeito de envelhecido, né? Utilizando aí a técnica do dry brush ou a técnica do pincel seco. Cada vez que o cinza ele vai clareando, a gente vai secando mais o pincel e aplicando a tinta mais superficialmente. Porque se ficar tudo cinza, era só pintar o cinza mais claro e ia ficar com um efeito realista, e não é assim que a pintura funciona, né? As camadas mais claras a gente vai passando cada vez mais superficialmente, porque vai dar um efeito de luz ali, vai ficar um efeito bem legal depois que a peça estiver finalizada. Na borda ali, na parte que a gente tinha passado a fita 3M, eu passei uma tinta verde musgo, um verde mais escuro. E eu não me preocupei tanto com a pintura, porque depois a gente vai passar aquela mesma misturinha de álcool e cola que a gente usou na miniatura do Blastoise. Então por isso eu não estava tão preocupado com o tom, né? Porque como vocês podem ver, ela vai misturar com a nossa solução de álcool e cola e a cor acaba mudando um pouco. Depois que eu apliquei a cola, a gente vem com a nossa graminha, soltando um pouquinho em cima e tentando fazer com que a grama parasse em pé, né? A gente faz a mesma coisa dos dois lados, aplicou novamente a solução de cola e álcool, dando uma mexida ali para não ficar nenhum ponto branco e acabar estragando a nossa peça, e vai aplicando a graminha ali por cima. Depois que eu apliquei a grama nos 3 lugares que eu achei que era necessário, né? Ali eu acabei aplicando um pouquinho menos, podia ter colocado um pouco mais, dei umas batidinhas e ficou desse jeito aí. Coloquei a peça para secar, né? Coloquei no sol, ontem estava fazendo um dia de sol bacana, então eu coloquei no sol para secar mais rápido. E aí vocês podem ver como ficou bacana, né, pessoal? E me incomodou um pouquinho ali a parte que a grama estava fugindo da peça, né, saindo da peça, então eu peguei uma tesoura e cortei ali no movimento circular. E tá aí a nossa peça pronta. Eu gostei muito do resultado, pessoal. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam e se curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aí. Valeu? Até a próxima!